o Redação Acústica entrevista o Silvio Jacobsen, que participou aí de um resgate de duas pessoas idosas de um incêndio. Um incêndio em um apartamento no centro histórico de Porto Alegre, ocorrido no último sábado, resultou na morte de uma idosa de 89 anos e deixou a sua irmã de 93 anos gravemente ferida. O fogo aparentemente acidental foi controlado por Silvio, vizinho das vítimas, antigo morador de Camaquã, que arrombou a porta para resgatar a sobrevivente enquanto os bombeiros chegavam ao local. Silvio, prazer falar contigo e desde já parabéns por esse ato de bravura. E como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Depois desse fim de semana meio turbulento, né? Mas graças a Deus aí pelo menos uma vida consegui salvar, né? A outra ali não teve o que fazer, infelizmente. Ô Silvio, ontem ainda o pessoal entrou em contato comigo e com a redação da Acústica FM para falar sobre esse ato de coragem, porque não é todo mundo que vê uma fumaça, vê fogo e sai correndo para ajudar, né? O que que te deu Sim, ali? O que que te exatamente. deu na hora, na tua visão? Tu não sabia nem quem morava ali ou tu sabia que eram pessoas idosas? Sim, sabia que eram duas senhoras idosas, porque quando elas precisavam, assim, troca uma lâmpada, mexe em alguma coisa que elas me chamavam para ir ajudá-las. Então ali eu já sabia que se tratava de duas senhoras. Na verdade, um apartamento na frente do outro são duas irmãs de cada lado que moram e são pessoas idosas. Tanto que eu achei que fosse o outro apartamento lá, que seria dificílimo de arrombar, porque tem uma grade na porta. Porque eu fui pelos pedidos de socorro, né? Só que estava diminuindo. Quanto mais eu cheguei perto ali da porta ali, tipo, eu acho que ela já estava assim, a que eu consegui resgatar já estava no final, assim, aguentando o máximo possível. Porque tanto que depois que eu arrombei a porta, eu levei muito tempo, 5 minutos. Talvez se eu conseguisse arrombar a porta mais rápido, né? Talvez eu tivesse salvado a outra. Só que era uma porta dessas de madeira e elas trancaram os três trinques. Então eu tive que arrombar com um extintor grande. E aí quando eu acessei, consegui empurrar a porta, arrebentei a porta, era muita fumaça. Aí eu não parei para pensar, simplesmente eu botei a camisa no rosto e entrei. Aí eu fui em direção onde eu vi que tinha uma iluminação do fogo. Aí a hora que eu entrei na cozinha, eu levei um susto, porque uma das senhoras estava no costado da mesa. Ela estava pegando fogo nas mãos, no rosto e também nos pés. Aí eu apaguei com o extintor, tirei ela para a rua e quando eu voltei, eu vi a outra senhora. Dava para enxergar o corpo dela, mas ela estava toda queimada. Aí eu terminei de apagar o fogo e abri a janela do apartamento. No caso, a equipe do Corpo de Bombeiros já tinha chegado no local nessa hora ou ainda estava em deslocamento? Não, estava em deslocamento. Tanto que quando eu vi o chamado de socorro, olhei pela janela do meu quarto e eu vi que tinha muita fumaça no apartamento abaixo, eu não peguei celular, não liguei para ninguém, já fui direto para arrombar a porta. Porque nessas situações a gente sabe, quanto mais tu demora, talvez se eu demorasse 5 minutos a mais para arrombar aquela porta ali, essa outra senhora não estaria viva, né? Talvez até pela fumaça e pelo fogo que estava consumindo o corpo dela ali. É verdade. Agora é um ato de coragem, chama a atenção também, porque, como eu te disse, até por questões daqui a pouco de segurança, não deveria nem ter entrado, mas na hora, né, o Silvio, o que que a gente pensa? Em salvar vidas, né? Sim, exatamente. O, o- Hoje, inclusive, veio uma sobrinha dela que é de São Paulo, né? Ela tá aí acho que desde domingo que ela chegou de viagem. E aí nós fomos aqui no apartamento embaixo e algo que poderia ter dado problema é um botijão de gás. Porque o fogo não chegou até o botijão de gás ali, senão poderia ter ocorrido uma explosão, né? Dentro do próprio apartamento. Então, graças a Deus que não chegou a pegar fogo no botijão. o Deus o livre, havia uma explosão também, né, Silvio? Pelo que deu para entender ali pela perícia, a senhora, na verdade, eles fizeram ali na reportagem, teve um problema porque quem morreu foi a senhora que tinha mais idade. A outra, ela teve um derrame há pouco tempo, né? Ela não estava conseguindo se locomover muito.
Então, a princípio, por isso que eu vi que ela estava sentada quando eu entrei dentro da casa e não conseguia levantar. A princípio, quando eu vi ela, eu achei que ela estava morta também, porque ela não estava se mexendo, não estava falando, simplesmente estava pegando fogo nas mãos, nos pés e no rosto. Aí eu dei um jato de extintor e já arrastei ela para a rua. E a outra, a situação era caótica, né? Porque pelo que deu para perceber que pela perícia, a outra senhora foi esquentar alguma coisa no fogão e ela estava com um blusão de lã. E eu acho que pegou fogo nas costas, e aí ela foi até a irmã dela para tentar apagar. E aí caiu no chão. E ali foi onde o fogo consumiu ela e pegou num monte de papel, né, que tinha em cima de uma mesa, e aí virou um negócio quase incontrolável, né? Que idade tu tem, Silvio? Tenho 28 anos. 28. Eu ia te dizer, né? Baseado nas nossas idades, uma pessoa com 89, com 93, como é que vai fazer no caso de incêndio? Tu tá nos relatando o que poderia ter causado aí também o início do fogo, e na roupa, tipo, ó, me ajuda. A gente sabe que uma pessoa assim já caminha devagar, né? Já tem Sim. uma situação de dificuldade de mexer nas coisas. E elas moravam sozinhas? É porque o que que acontece? Eram umas senhoras meio difícil de lidar, e aí eram duas irmãs, mas eram bem vividas, tanto que elas viajaram para a França, mas eram sempre elas duas. Aí não tinha pai, não tinha mãe, a outra irmã que tinha falecido, e só tinha, tipo, acho que uma sobrinha que é viva, que é essa que mora em São Paulo. Mas, inclusive, ela já quis colocar elas em um lugar melhor, só que é difícil, né? Era difícil, assim, ter uma boa comunicação com essas senhoras. Ela era meio marrenta, birrenta, assim, sabe? E aí, por isso que elas ficaram morando sozinhas. As pessoas de idade, por vezes, a gente tem dificuldade, né, de fazê-las entender o que é melhor para elas, mas moravam, portanto, nesta casa. Só esclarecendo aí, o pessoal está perguntando. Então, a que faleceu tem que idade? Se eu não me engano, era de 93 anos, era a mais velha. Então, a de 93 acabou falecendo, a de 89 anos foi quem ficou aí, quem acabou ficando ferida, é isso? Isso, porque teve ali, por exemplo, com a Polícia Civil, com os bombeiros, nós se enganamos porque nós achamos que a que tinha morrido era mais nova, porque ela era mais pesada, era tipo assim, mais fortezinha, só que ultimamente ela teve um derrame, e aí ela emagreceu demais. E aí, tipo, houve ali o pessoal meio que se enganou, acharam que a que tinha falecido era uma, só que na verdade não era, era outra. A que morreu mesmo é a que tinha 93 anos. E um detalhe, o centro histórico aí de Porto Alegre que aconteceu então o fato? Isso, é na Rua Desembargador André da Rocha, fica no centro de Porto Alegre. Tu já tinha presenciado situações assim, ou Silvio, não? Olha, na enchente que teve, eu ajudei nos resgates, foi bem complicado, bem complexo, mas, tipo, tu entrar dentro de um local onde tu não consegue ter um controle, tipo, de visualizar o que está acontecendo, eu acho que é um negócio que é muito mais perigoso, né? Ainda, por exemplo, quando eu entrei na cozinha, eu realmente levei um susto. Porque, tipo assim, com a cena que eu me deparei ali, eu levei um susto, voltei para trás e aí sim, eu tive a reação, ó, vou apagar o fogo. E foi a primeira parte a primeira decisão, né, que eu tomei. E aí, inclusive, depois entrou um outro rapaz para dar uma força. A hora que ele viu a senhora que estava no chão, ele travou e saiu para a rua e praticamente chorando, assim, sabe? Então, numa situação dessa, tu tem que ter um psicológico muito forte, porque é uma cena assim que eu não gostaria que ninguém visse, sabe? É bem complicado mesmo. Tanto a senhora que estava pegando fogo nas mãos e perna, quanto a outra que teve ali 100% do corpo queimado, né? Eu imagino que pra ti, falando no final de semana sobre, ontem também conosco aí nesta terça-feira detalhando esse caso, em que tu foi também, né, uma das pessoas que teve a coragem de salvar a vida desta senhora. Fica na cabeça, né, ô Silvio, a imagem daqui a pouco, quando a gente fala nesse assunto, do que tu presenciou, né? Como é que eu vou te dizer? É complicado, né? Não dá para dizer que não fica. Mas ali, por exemplo, quando eu agi no momento, eu nem parei para pensar. Eu acho que quando tu para pensar que é o problema, né? Então eu não parei, eu simplesmente agi. É igual eu vejo muita em situações, acidente ou qualquer outra situação, as pessoas, a primeira coisa que elas vão pegar é celular, vão filmar.
Aí eu sempre digo, às vezes 1 minuto que tu faça a diferença, vai ali, arromba uma porta, ajuda um senhor, uma senhora a atravessar uma rua, cara, isso faz muita diferença. Hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas dão prioridade para pegar um celular para filmar, para ficar, tipo, ali ainda atrapalhando o bombeiro, polícia, que está fazendo o trabalho deles e não estão ajudando em nada, sabe? Nesse ponto aí eu simplesmente agi, não parei para pensar. Hoje que, por exemplo, já passou toda ali o fim de semana que foi turbulento, tu vem aquela situação que aconteceu ali, mas isso uma hora ou outra passa, né? Com certeza. Silvio, o pessoal aqui na, nas mensagens também, né? Dizendo que tu teve coragem, um ato de coragem, parabéns a ele. E uma pergunta aí pra ti, tu passou pelo exército ou não? Sim, eu passei pelo Exército, hoje eu estou trabalhando com processo judicial e leilão judicial, mas também estou estudando para a Polícia Civil. Então já é um ramo, sim, que eu quero atuar, né? Eu fiquei também no quartel ali, acho que 1 ano e 3 meses. Então talvez já seja por isso que eu tenho um psicológico um pouco mais forte, assim, referente a isso, sabe? Porque no momento ali eu fiz tudo que eu deveria fazer, não me abalei, não colei as placas, como se diz, né? Porque teve dois, teve um que é do sexto andar, veio ajudar, aí na hora de tirar a senhora para a rua, porque eu tive que tirar ela até um pedaço e pedir para o síndico pegar ela e o outro cara, tanto que eu tive que gritar com ele, pega ela, pega nas pernas e tira para a rua. Tive que gritar assim para ele poder se ordenar e tomar uma atitude. E aí eu voltei para apagar o fogo, porque eu acho que eu usei uns 4 extintores para poder controlar o fogo, sabe? Eu pensei muito em tirar primeiro ela e depois controlar o fogo até para não ir para para o apartamento de cima, apartamento de baixo. Sim, sim. Diz uma coisa pra mim, tu teve algum tipo de treinamento na área lá que tu esteve no exército sobre isso aí ou não? Eu acho que o campo, né? O campo é um negócio que vai muito do teu psicológico, né? Se tu não tem um psicológico forte, tu não aguenta. Porque para comer era 1 minuto, correr o dia todo, situações tipo, extremas, como se tu estivesse vivenciando uma guerra. Então, talvez, quando tu passa por uma situação dessa, tu constrói um psicológico mais forte, né? Com certeza. Bom, Silvio, o pessoal aqui diz que tu era morador de Camaquã. Quanto tempo tu morou aqui? Ou tu é de Camaquã ou tu só morou em Camaquã? Eu morei em Camaquã, eu era do interior, né? Minha família era agricultora, assim, plantávamos fumo. Eu fui para a cidade com 15 anos de idade. Eu estou em Porto Alegre aproximadamente 4, 5 anos. Então eu fiquei aí num período de 10 anos morando em Camaquã. Tu é natural de onde? Sou natural do interior de Camaquã. Ah, boa. Bom, Silvio, nós estamos aqui trazendo, né, esse assunto que chegou para nós ainda ontem e em contato com a redação de jornalismo marcamos essa entrevista aqui para o Redação Acústica para que tu conte essa história que para muitos teve esse ato de coragem, mas tu, como citaste, não pensou duas vezes porque lá estavam duas pessoas idosas, duas vidas, infelizmente uma delas acabou tu não conseguindo salvar, mas eu tenho certeza que ficou esse ato de bravura, mas que não aconteçam mais coisas assim. Se caso um dia acontecer, tu estejas preparado também, né? Pra quem sabe ser o herói de novo, Silvio Luiz Jacobsen. Sim, exatamente. Eu fico muito feliz aí por essa pauta de vocês, que eu acho muito importante, não só para ficar mostrando, que o Silvio fez isso, fez aquilo, mas para as pessoas se conscientizar que o mínimo que tu faz pode fazer muita diferença. Não só em resgatar uma pessoa, mas conversar com uma pessoa que de repente está numa situação desagradável, entrando numa depressão, ou um senhorzinho que está atravessando uma rua, dá uma ajuda, sabe? Então, o mínimo que tu faz pode fazer muita diferença. Nesse caso aí, o tempo. O tempo foi muito preciso para que eu conseguisse salvar uma vida. Talvez se eu tivesse mais precisão em arrombar aquela porta ali, eu poderia ter salvado as duas vidas, sabe? Então, essa pauta aí que vocês trouxeram é muito importante para conscientizar todas as pessoas que estão nos assistindo aí, tá? Com certeza. Tu citaste a sobrinha, né, que acabou vindo. Tu tem notícias de como está o estado de saúde da senhora que sobreviveu agora por últimas Ah, horas?
o estado da outra senhora é bem crítico. Ela acho que teve, não sei se 30 ou 40% do corpo queimado. Ela tinha saído já de uma cirurgia, né? Porque, se eu não me engano, ela teve um AVC. Eu não lembro, não entrei muito nos detalhes do que ela teve, mas ela já estava com um problema e estava se recuperando. E aí, inclusive, o médico passou, acho que hoje, a informação para a sobrinha dela que o coração dela está muito fraco, sabe? Além dela ter todas aquelas queimaduras no corpo, o coração dela está muito fraco. Então, é só milagre, sabe? Assim, para ela conseguir ficar viva aí. Bom, Silvio, agradecemos o teu contato aqui conosco na Acústica FM, estamos à disposição e mais uma vez, parabéns aí por esse ato de coragem, de bravura, nesse incêndio em um apartamento no centro histórico de Porto Alegre, ocorrido no último sábado, o qual resultou na morte de uma idosa, deixou outra gravemente ferida, mas teve, né, você aí também como esse herói aí que acabou salvando uma das vítimas. Um grande abraço e tudo de bom aí pra você. Tá bom, muito obrigado e bons serviços aí para vocês também, tá bom?